mais um podcast, gente, que prazer, que bom que vocês estão aqui com a gente. Já aproveita e se inscreve no canal, porque eu tô com mais gente assistindo do que gente inscrita, gente, pela madrugada, ó. Tá errado isso, tem que mudar. Sem misereis, eu quero... Assina! Assiste! Se inscreve, segura, como é o nome daquela luva lá do boy que tá famoso? Receba! Receba! Gente, muito bem-vindos. A gente tá com um casal muito legal aqui, com uma história que a gente tá muito animado pra contar pra vocês, porque é um assunto que não é muito falado, é um assunto que muitas mulheres, muitos casais, eles guardam ali pra eles, e a gente não sabe nem como abordar isso com alguns amigos, com algumas amigas, e a gente tá muito feliz de poder falar isso aqui abertamente pra vocês. E eu vou apresentar vocês depois da vinheta. Voltamos. Seguinte, eu vou apresentar com muito prazer esse casal lindo, que era um casal que conhecia já os meus amigos no Brasil e a gente acabou ficando amigos aqui, que é a Lorena e o Túlio. Bem-vindos! Bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Obrigada, gente. Desculpa, amiga, eu tô te atropelando, vai. Eu que tô te atropelando. É um prazer estar aqui, né? A gente tá muito feliz que deu certo e muito feliz pra gente poder falar com vocês hoje. E foi uma confusão pra dar certo, né, amiga? Foi Muitos encontros e desencontros. E hoje tudo dando errado aqui. O Brito teve que vir lá de Salt Lake pra poder ajudar a gente. Foi uma loucura. Valeu, Brito! Obrigado, Brito. Valeu, Britão. E ainda trouxe a pizza, né? Valeu. Então vamos apresentar vocês. A Lorena, vou falar um pouco sobre a Lorena. A Lorena é casada com o Túlio há 10 anos. Tem uma linda filha, a Lara, de 5 anos, que mais parece que tem 16, 18, sei lá. Tão esperta que ela é. Formada em enfermagem, pós-graduada em enfermagem do trabalho e uma mineirinha, né, amiga? Mineira. Isso mesmo. Tudo ela fala nu. Nu. E o Túlio é o marido da Lorena, acabou. Acabou, só isso. Era só isso. Basta. Pra que mais, né, É o que Túlio? importa. O Túlio é formado em administração, tem mestrado em sistema de informação e é pai da Lara. Eita, você é pai da Lara? Eu sou. Isso é importante Ótimo. falar. Ainda Não bem é do que vizinho. Ainda bem que deixaram isso bem claro Neto aqui. padeiro também, muito importante. Ele nasceu em Recife, mas é mineiro de coração. Mas a informação mais importante que eu tenho sua, Túlio, é que você é atleticano roxo, você é galo, cara. Eu sou 100% galo. E a musiquinha? Tem musiquinha? Tem. Então, E vai cantar? Posso cantar mesmo? Não, deve cantar. O galão ganhou mais uma vez. Ai, credo. O galão ganhou mais uma vez. O bom é o apoio da esposa. Isso aqui motiva. Você já viu a olhada que ela deu. O bom é a cara da Lorena pra ele. Maravilhoso. Muito bom, gente, muito bem-vindos. A gente brincou, mas o assunto é sério. É um assunto complexo, é um assunto que eu realmente estava muito ansiosa para poder trazer isso para as pessoas aqui. Então hoje a gente vai falar sobre infertilidade e como que vocês fizeram para ter a Lara, o que aconteceu. O Thiago é uma das perguntas. Que é isso? O Thiago É muito comprometimento desse jeito, assim. porque o Thiago é aquele cara que te conhece, ele vai te perguntar 1000 coisas. Como é que é teu nome? De onde você é? Você trabalha com o quê? Aí, minha filha... Todo o currículo da Todo pessoa. o currículo. Quando você vê, você já entregou sua vida pro FBI aqui. Mas na verdade é uma defesa isso, né? Principalmente aqui, porque o americano ele gosta de perguntar muito e ele começa assim, já conversa perguntando de onde você é, o que você tá fazendo aqui, etc, etc. E aí nessa onda toda aí eu já prefiro dizer, não, eu que começo com as perguntas. Já vou Você mais já fácil. domina. Já domino pra não ter o risco, né? Claro. Feitiço virando contra feiticeiro. Opa! Pois é, e se eu chego em casa sem a informação de alguém que eu conheci, ele falou, gente, mas como é que tu não sabe? Tu não pergunta? Eu falei, gente, eu não pergunto, eu tinha que perguntar. Então é ele que vai fazer as perguntas hoje. Então vamos ao assunto, porque o assunto é longo, é minucioso e a gente quer ouvir vocês. A gente não quer ficar... Ninguém em casa quer ficar ouvindo a gente, né? A gente Já quer ouviram ouvir vocês. muito, né? Já ouviram bastante. Tu já começa com a primeira pergunta, Já então? começo com a pergunta. Eu tenho algumas perguntas. Eu abri uma caixinha que até a Lorena sugeriu pra mim. Eu tenho algumas perguntas também que os meus seguidores fizeram. Eu acho que isso vai ser muito legal pra esclarecer alguns pontos específicos sobre a infertilidade. Então vamos começar com a mais simples, então. Primeiro lá. é quanto tempo de casado? A gente vai fazer 10 anos esse ano, em julho. Então já tem uma caminhadinha aí.
10 aninhos. E aí a gente já apresentou que vocês são os pais da Lara. E aí a próxima pergunta é: quanto tempo até a chegada da Lara? Então, é uma longa história, né? Porque foram 4 anos. 4 anos até ela chegar. A gente casou em 2012, ela nasceu em 2016. Mas nesses 4 anos, muitas coisas aconteceram, né? Pra Lara chegar. Então vamos nessas Vamos lá, muitas coisas vamos aqui. lá, que eu acho que o pessoal vai gostar de saber, né? Já começa? Pô, Opa! amiga, a gente. Vou começar é que então. deixa eu explicar pro pessoal. Eu acho que tá todo mundo meio desconfortável, porque é um assunto. Não é um assunto fácil de falar. A gente Sensível, é né? sensível, a gente fica Sim. com. Será que eu devo perguntar isso? Será que eu não devo? Então, às vezes, vocês vão ver a gente meio desconfortável aqui, mas a gente vai tentar entregar o máximo que a gente pode pra vocês de casa, pra nossa audiência. A gente vai tentar entregar o melhor para as pessoas se sentirem acolhidas, se sentirem parte. Então, O maior objetivo nosso é esse, né? Trazer não a vida do Túlio e da Lorena, porque isso não importa muito, né? O que importa é como a gente lidou com isso e que é algo que acontece com muita frequência na vida de muitas famílias, né? A gente estava até lendo que 15 a 20% dos casais têm algum tipo de infertilidade. Então não é algo tão anormal, é muito comum, na verdade. Só que as pessoas, elas não falam sobre isso. É um local muito sozinho, a gente fica muito sozinho, muito solitário. Então hoje, né, eu tava até acessando as memórias pra trazer e é algo que eu mesma não acesso, né? É algo que mexe muito, porque é algo que a gente ainda vive. Não é algo que ficou lá, beleza, tive a Lara, acabou. Não. até porque vocês querem ter mais filhos, né? Exatamente. Então é um processo que a gente ainda passa e é um processo doloroso, que acabou no final feliz com a nossa filha, mas não é fácil, né? Mas vamos lá, vou contar então. Conta, Por favor. amiga. Vou começando, vocês vão me interrompendo e vão perguntando, gente, né? é bom de interromper. Eu que vou dirigir o podcast. Por favor, a gente tá esperando por você aqui. Vai, amiga, solta o som. Então, a gente se casou em 2012. Começamos a ter o desejo de ter filhos em 2013, meio de 2013, a gente já queria ter filho. Eu saudável, Túlio saudável, né? Liberamos e fomos tentar ter filhos. Meio de 2014, já tinha passado um ano, nada de filhos. E aí começou a ver a preocupação, né? Porque um ano, até aí, ok. Passou disso, já não tá normal, né? Então a gente tem que começar a pesquisar. Mas mesmo assim, a gente foi deixando. E as pessoas vão aconselhando, né? Aqueles conselhos que vão surgindo, né? Surge assim, acho que vocês estão muito ansiosos, muito estressados, focados muito nisso. Relaxem, vai viajar, né? Não pensa nisso. Ou, tem que perder uns quilinhos, né? Porque isso pode estar atrapalhando. Vai pra academia. Vamos lá, vamos pra academia. E a gente começa a escutar várias coisas. Coloca a perna pra cima. Vaza, né? Coloca as pernas pra cima. Fica lá uma hora com as pernas pra cima. E aí tudo colocava, a gente aí- fazia. Mas não dava certo, né? Então, todo ciclo menstrual era um sofrimento. Né? Era uma expectativa que acabava, vamos dizer, em fracasso, né? Que era como eu me sentia principalmente, né? Mulher, o peso acaba sendo um pouquinho mais em cima da gente, né? Ele me via chorando várias vezes. Pra mim também era difícil. Pra ele também era difícil, mas você ficava mais me amparando, né? Nesses momentos, né? E beleza, então 2015, mês de 2015, setembro, assim, finalzinho, a gente falou, não, vamos pro médico, vamos pesquisar. Então a gente fez vários exames, ele fez também, então é muito importante isso, né? Do homem também fazer os exames. É bom trazer isso, Lô, porque é uma pressão muito grande. A mulher que não pode ter filho. Isso é uma coisa que vem de muitos anos atrás. E aí você fica com aquilo ali, o cara fica, pô, tô legal. E na verdade, muitas vezes acontece também do homem não poder ter filho, né? E aí você vai tratar o homem, você não vai mais pra mulher. Na verdade, assim, uma informação importante a respeito disso é que 35%, eu posso estar errado em relação aos números, tá? Mas a gente estudou bastante isso no passado, mas mais ou menos 35% de infertilidades em casais eram das mulheres e 30% dos homens. Então, assim, é um número considerável de homens que tem problema também na parte de infertilidade. Então, é importante os dois verificarem depois de um ano sem sucesso. E como é que tu
conduziu essa situação, Túlio? Como foi pra ti isso? Porque uma coisa que a gente tá falando assim, a gente como homem é muito... Não, eu tô bem. Não é meu problema, não tem nada a ver comigo, então não vou fazer, não quero saber. Como é que você que viveu isso, como é que tu conduziu essa situação? Então, o desejo de ter filhos foi de ambos, né? Foram de nós dois. Então, logo depois de 1 ano, a gente viu que tinha alguma coisa errada, né? A gente queria ter filhos e ela não ficava grávida, como ela falou. E, obviamente, a preocupação vem. Ó, tem alguma coisa errada. Então, quando a gente decidiu procurar por ajuda médica, a gente foi no médico e ele foi a primeira pessoa a falar, a gente tem que verificar qual que é o problema. Então, os dois fizeram exames. Então a gente... o Túlio sempre se mostrou muito aberto. Ele falou, se o problema for comigo, eu vou resolver. Vamos resolver o problema. Vou fazer o que for preciso, né? A gente sempre eu sempre gostei de saber o que tá acontecendo pra eu saber. Então tá, ok, qual o próximo passo? Né? Eu não fico focada no problema. Lógico, quando a gente descobre, né, eu vou chegar lá ainda, é um baque. Mas, beleza, então qual o próximo passo? Então o próximo passo era médico, por enquanto. Então a gente fez exames, ele fez todo, espermograma, um monte específico, e eu fiz vários exames até fazer um que chama histerosalpingografia, que é um exame de contraste. Você injeta contraste dentro do útero, pra você ver o caminho que o contraste tá percorrendo, útero e trompas, pra ver se tá tudo normal. Se não tem nenhuma obstrução, se não tá torcida a trompa, se não tá invertida, se o útero também tem uma passagem legal. Então, só esse exame que identifica isso. E é um exame dolorido, né? Dói bastante, mas vamos fazer. Então, eu fiz em outubro de 2015. E foi quando, né, a gente levou os exames pro médico e ele falou, olha, você tem uma obstrução em uma trompa e na outra tá livre. Aí eu falei, oba, então 50% eu tenho de engravidar. Até que ele falou, mas as duas trompas são invertidas. Então, em vez de terem anatomia normal de trompas, elas eram pra cima. Que é a infertilidade mais difícil que tem, que é a anomalia das trompas. E aí meu mundo desabou. Eu lembro exatamente quando o médico leu esse exame pra gente, meu chão abriu, né? A gente tem um diário em comum, a gente faz um diário da família, e eu relatei isso lá, que meu chão ele abriu e ficou tudo preto. E eu falei, nossa, então, e agora, né? Só que ainda tive que respirar, porque ainda tinha o exame do Túlio pra ser lido pelo médico. E aí eu falei, então vamos lá. Aí ele olhou o dele e falou, não, o dele tá tudo certo, tudo propenso pra engravidar, dá pra utilizar os espermatozoides dele certinho, vamos lá. Aí a gente falou, mas vamos lá como? Ele, fertilização in vitro. Então esse foi o nosso diagnóstico. Nosso tratamento, né? Diagnóstico era anomalia nas trompas. Qual que era o tratamento? Fertilização in vitro. Não tinha outro jeito. Talvez para as pessoas que estão assistindo a gente, o que seria a fertilização in vitro? Para dar mais detalhes assim do processo, né? Aí até eu tinha mais conhecimento por causa da enfermagem, né? Que eu estudei. Mas o Túlio, ele teve que pesquisar também, que não era algo comum para ele. E a fertilização tem a inseminação e tem a fertilização. Primeiro, financeiro, né? A inseminação é muito mais barato do que uma fertilização. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, já começa aí. Segundo, a inseminação, ela simplesmente você injeta espermatozoides, o sêmen, no útero da mulher. É a inseminação e deixa com que aconteça a fecundação naturalmente. Então, é a inseminação, com menos chances do que uma fertilização. Então, muitas mulheres não precisam de uma fertilização in vitro. Só uma inseminação já basta. Que é ótimo. Mas no nosso caso, não. Teria que ser a fertilização. A fertilização, você tira os óvulos da mulher. No mesmo dia, você pega os espermatozoides do homem. Coloca in vitro mesmo, um vidrinho. Fertiliza esse óvulo com esse espermatozoide para virar um embriãozinho. E aí, o embrião já fecundado, eles implantam no útero da mulher. E a chance de dar certo é maior, então, do que a inseminação. Sim. No meu caso, nem adiantava a inseminação, né? Porque a trompa tava pra cima, não ia chegar o conectava, espermatozoide, né? Pra conectar. Meu óvulo pra conectar os espermatozoides, né? Mas as chances são, pra mim, naturalmente, eu não engravidar.
Vocês fizeram todo o processo no Brasil, né? Só Todo para no dar uma Brasil. ideia, assim, do que vocês viveram, não precisa ir no número exato, mas Mas, valores Sim, aproximados, o que é vocês dentro de- pesquisaram. não, a gente gastou uns 20 mil reais. E é pesado, porque nessa época a gente tinha o quê? 2 anos de casado, né? 3 anos de casados. 3 Então, anos. início de casamento, estudando ainda, fazendo bacharelado. Foi uma época difícil, financeiramente falando, e era uma prioridade pra gente. Então a gente não mediu esforços e o pior, assim, não é o pior, mas o risco existia, era real de não dar certo. Então você, de fato, iria despender uma quantidade de dinheiro que era preciosa, especialmente na hora que a gente estava gastando esse dinheiro, para uma coisa que tinha uma grande porcentagem de dar errado também. Porque é muito pouca porcentagem, né? No meu caso, eu tinha 26 anos e eu já tinha, acho que 30%, né? Eu não lembro direito. Era mais ou menos 30% de chances de dar certo. Então não é muito grande, É não é uns baixo. 50%. É baixo. E aí vai aumentando a idade, 30 anos, 35, vai caindo mais ainda, né? O A percentual chance. vai O diminuindo percentual. mais da chance, né? Sim. Então foi isso, né? Quando a gente descobriu o que tinha que ser feito, aí veio um monte de sentimentos, né? Era isso monte. que eu queria agora ouvir, até eu vou abrir as perguntas aqui, que eu queria ouvir de vocês, sabe? Porque a gente casou em abril e a gente nunca evitou filhos. Então, maio eu não tava grávida, junho eu não tava grávida, julho, agosto, setembro, outubro. E eu já tava, tipo, pirando. Eu falei, nossa, acho que a gente não pode ter filho, acho que a gente não pode ter filho. Aí quando foi novembro, eu engravidei. E não tinha nada, talvez. Realmente, no meu caso, era só ansiedade mesmo. Mas eu lembro dos meus sentimentos, eu ficava muito mal. Eu ficava pensando... Angustiada, né? Eu falei, gente, mas eu vou poder ser mãe. É isso. E eu queria ouvir de vocês, porque assim, eu não tinha um problema real. E vocês tinham, vocês estavam olhando pro problema, vocês tinham um diagnóstico. Como que vocês se sentiam? Ah, foi muito ruim. Essa é a verdade, né? Foi muito ruim. Foram muitos dias, né? Solitários, muito que a gente se uniu muito também. Mas a gente chorava, o nosso maior desejo era ter filhos. Eu sempre sonhei em ter 4 filhos, né? A gente sempre falou disso, a gente queria família muito grande. E eu falei, pronto. Então meu sonho de princesa, vamos dizer assim, de ter um príncipe, ter 4 filhos, foi pra água abaixo, né? Mas a gente tem uma fé muito grande também, né? E a gente sabia que mesmo se fosse pra gente não ter filhos, era o plano de Deus pra gente. Então a gente sempre confiou muito nisso, a gente se apegou a isso com unhas e dentes e vamos fazer a nossa parte. O Senhor abençoou os médicos para poderem nos ajudar nesse momento, porque muita gente me falou também assim, não, se você tem um problema, você tem que aceitar isso. Você não tem que ir atrás da medicina. O Senhor, Ele colocou isso em você, você tem que aceitar. E eu falava, não, mas não é assim, né? Ele abençoou os médicos, a medicina, pra me abençoar também. E eu vou fazer a minha parte, eu vou atrás do que eu puder. E aí você começa a ouvir um monte de coisas, Um monte né? de coisas. Eu tenho uma pergunta aqui. O que te dava, que dava forças pra vocês não desistirem? Eu acho que o principal era o desejo de ter filhos. Eu acho que isso era o que mais não deixava a gente desistir. A gente queria muito e a gente sabia que isso ia acontecer. Então, isso que nunca deixou a gente desistir. A gente sabia que ia vir. A gente tinha sentimentos fortes, né, em relação a filhos, sim. Experiências que a gente teve, muito sagradas, né, que foi nos dito, sim, que nós teríamos um filho, né? Então a gente foi atrás disso, isso foi algo também que não me fez desistir, esse sentimento que eu tinha dentro de mim, de eu quero ser mãe, eu tenho esse sentimento de mãe, eu quero, e o desejo que nos botava pra frente. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que ir até o fim, se a gente tem esse desejo forte, a gente tem que ir. Obrigada, amiga, por responder essa pergunta. Uma outra pergunta é se a questão da infertilidade afetava o casamento de vocês. Em algum momento afetou? Eu acho que não afetou negativamente, eu acho que, como ela falou antes, acho que uniu, porque a gente tinha um mesmo propósito e a gente juntos eu acho que o principal foi
a gente se uniu para resolver um problema. A gente não se uniu para chorar sobre o problema e para reclamar sobre o problema. Então eu acho que foi o principal. A gente se uniu, foi atrás do problema, procuramos todas as meios necessários para resolver esse problema. E isso eu acho que foi uma época que a gente se aproximou bastante, inclusive. Tem momentos, né, que eu ficava muito depressiva, ficava muito triste, ficava muito pra baixo. Isso afeta um pouco o ambiente, né, familiar, né? Era só eu e ele, mas afeta um pouco. Não que a gente brigava ou se distanciou por isso, mas eu me sentia muito incapaz, eu me sentia assim, eu sou defeituosa. É bem assim, né, que a gente se sente. Eu tenho um defeito. Porque, né, tantas mulheres aí que nem querem filhos e têm filho, aquele monte de filho, aquele monte de criança abandonada. Então isso causou uma revolta em mim. No início eu tive muito essa revolta, né? Mas eu logo me acalentava e falava, não vou pensar dessa forma, e tentava sempre ir pro lado positivo, né? Eu tento ser muito positiva, mesmo nas dificuldades. Mas me dava essa revolta e eu trazia isso um pouco sim pro casamento, pra casa. Eu ficava às vezes um pouco ansiosa. Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai ter o dinheiro? Então muitas questões são levantadas. Porque era muito caro. Muito caro. Não é uma coisa que você levanta rápido. Vão ter muitas famílias agora nos assistindo que vão pensar, gente, isso aí é um pouco distante pra mim, né? Então tem que juntar mesmo dinheiro, tem que ter um foco. Sim. Eu tenho uma outra pergunta, Lô. Deixa eu fazer só um comentário aqui rapidão. Pode, eu vou dar permissão pra ele, tá? O entrevistador. Obrigado, eu tava aqui me contorcendo aqui. O homem das perguntas, né? Quase não deixa vem ele. as perguntas. Mas sabe uma coisa que vocês falaram que eu acho que é importante a gente destacar? É que vocês descobriram um desafio que tinham. E aí vocês buscaram os especialistas, os médicos, para poder trazer esse conhecimento. A pergunta que a Andresa fez aqui, que o pessoal da internet mandou, acho que é muito interessante porque não havia brigas entre o casal, afetou o relacionamento do casal. E o que eu penso é, uma vez que vocês tinham a informação, que muitas vezes pessoas que passam por situações como essa, talvez ficam relutantes e dizer assim, não vou procurar, não é meu problema, é o problema dela. E ela, por sua vez, vai dizer, não é o meu problema, é o problema dele. E aí eu falando agora, talvez até para os homens mesmo, que é mais cabeça dura, dizer assim, não, eu sou o provedor, sabe? Macho. Eu sou o macho, eu sou o procriador e tal. Não, mas peraí, e se for você? 30% de chance de ser. 30% de chance de ser. E aí automaticamente a gente está vendo isso porque vocês, por mais os desafios altos e baixos que tiveram durante o processo, pode ser analisado e dizer o seguinte, calma aí, a gente venceu juntos porque nós dois juntos tínhamos o mesmo propósito, a gente sabia o real motivo. Saiu daquela cadeia do achismo, dizer ou apontar o dedo que é sua falta ou minha falta, e agora juntos nós vamos trabalhar para encontrar a solução. Acho que é muito importante isso que vocês fizeram, né? A gente nunca falou, a Lorena tem um problema de infertilidade. É sempre, nós temos problemas de infertilidade. Nós temos um problema para engravidar. Nós temos dificuldade. Nunca foi a Lorena. Ele nunca fez eu me sentir sozinha nessa ou que eu fosse o problema. Era nosso problema. Quando a gente engravidou, nós estamos grávidos. Então sempre foi muito assim. Então eu me senti acolhida por ele primeiramente, né? Então isso é muito importante pra mim. Porque eu não escolhi isso também, né? Algo dentro de mim, aqui, uma anatomia que a gente não entende muito. E ele me acolheu, né? Então ele pegava e esse problema era dele também. E aí, mais uma vez, a gente vê essa importância do apoio mútuo, né? De você saber. Porque se fosse o Túlio que tivesse o desafio, como você falou, físico, que não é uma coisa que ele escolheu, como é que você também o apoiaria? Sim. Como é que vocês iam conduzir a situação, né? Mas a pergunta, vamos dar a pergunta. Mais não. Por quê? Eu já esqueci porque eu sou esquecida, né, gente? Tô ficando velha, eu esqueço. Mas só continuando isso que vocês estão falando, acho que é de uma maturidade muito grande, de uma educação, de, sei lá, de um respeito surreal, né? De você entender o que ela estava passando e não agredi-la verbalmente. Sim. Ou com qualquer coisa assim. Muito legal. Parabéns, querido. Parabéns. É o galo doido. Parabéns, galo doido. Isso aí, pra mim, era... Como ela mesma falou, pra mim era sempre nós. Eu não ia poder fazer sozinho, né?
Então, se era um problema dela, é um problema meu. Sim. E quando é o contrário também é a mesma coisa. Então, Então você daria um tapa na cara do Chris Rock. com certeza. Agora chegou. Só não dou porque ela não é careca, né? Meu Will Smith. Eita, quantas Oi, declarações. Will, tudo bem? Vamos às perguntas. Gostei Tem das mais perguntas, hein? Tem mais perguntas aqui. Mas como que você acha que uma boa alimentação ela pode ajudar no processo? No seu caso, Então, eu acredito que tudo é alimentação nessa vida, né? Eu acho que pode ajudar, não no meu caso, né? Com as trompas invertidas, porque era anatomia mesmo. Mas talvez em outros casos de infertilidade, de outros jeitos, talvez, eu posso falar besteira aqui, então nem vou citar. Mas outros, tem N casos de infertilidade, pode sim ajudar. Em tomar mais água, comer mais natural, né? Tem muitos relatos de mulheres que falam que quando começou uma dieta mais saudável, engravidou. Mas não no meu caso, por ser uma anatomia, uma anomalia ali das minhas trompas mesmo. Então, não pra mim. entendi. Tem uma pergunta aqui. Se vocês... quais conselhos vocês dariam para as pessoas que têm enfrentado isso hoje? Porque vocês ainda enfrentam, na verdade, Sim, a gente né? ainda tá no processo. Porque vocês querem ainda ter mais filhos, certo? Ainda tem muita coisa pra contar. Então conta, Então vamos amiga. contar. E aí porque eu posso gosto- dar os conselhos no final, então? Então Pode vamos. deixar essa Pode. perguntinha? Então tá. Pode. Então vamos lá. Tá, deixa eu... Antes, lembrei a pergunta. Não. Lembrei, vai rápido antes que foge. Nada a ver, peraí, vai. vou atrapalhar Vai aqui fugir. pra esquecer. Opa, Não, esqueceu? Ai. Eu tenho muita dificuldade de De conversar lembrar. com algumas amigas, porque eu sei que algumas amigas estão passando por dificuldade que não conseguem engravidar. Às vezes nem são amigas, são só colegas, são pessoas que a gente conhece. E nem sempre a gente sabe se essa pessoa buscou tratamento, se buscou conhecimento, ou se buscou só fazer um exame. E às vezes eu tenho muita vontade de perguntar: Sim. por que a gente não consegue fazer isso, Lô? Eu acho que isso é um respeito também, vocês não querem invadir. Mas posso dizer, eu esperava às vezes que as pessoas viessem falar isso comigo. Porque ficavam muito naquela assim, que isso, vocês não vão ter filhos? Já tem 3 anos de casado, 4 anos de casado e não vai vir um bebê? E eu vi as minhas amigas em volta de mim, todas tendo 1, 2 filhos já. E doía muito. Cada gravidez de uma amiga, óbvio, eu ficava muito feliz por elas. Mas eu chorava dentro de mim também, né? A gente saía assim, devastado sempre. Não porque a gente ficava triste Sim. pelas pessoas, a gente ficava super feliz pelas pessoas, mas era algo que a gente queria tanto e a gente ficava triste por nós não conseguirmos uma coisa que a gente queria tanto, entendeu? Então, algo que eu esperava também das pessoas, às vezes, era direto perguntar assim: vocês têm alguma dificuldade pra engravidar? Vocês estão passando por algum problema? Vocês precisam de alguém pra conversar? Não sei, acho que às vezes você ser direto é melhor, às vezes, do que as pessoas ficam rodeando e ficam com achismo e perguntinhas e jogam uma coisinha aqui pra ver se a pessoa solta. Então, eu acho que isso é pior. Porque eu posso falar por mim, eu me sentia sozinha. Eu tinha minha mãe pra conversar, eu tinha meus sogros, né, o Túlio, amigos próximos que sabiam do que estava acontecendo, mas às vezes eu preferia que todo mundo soubesse de uma vez, sabe? Pra tirar isso de mim. Então, assim, eu acho que chegar e conversar e falar, porque muita gente a gente acha que tem informação, mas não tem. Né? Eu postei um vídeo no meu Instagram ano passado sobre infertilidade e tantos comentários que eu recebi de pessoas que nem sabiam por onde começar. Né? Eu tava esperando 3 anos aí pra engravidar e não tava fazendo nada. E a mulher tem prazo de validade. Mulher não pode engravidar com 60 anos, 50 anos, igual um homem pode, né, engravidar uma mulher com 80 anos, se ele quiser. Mulher tem prazo de validade, então a mulher tem que correr atrás. Né? Então a informação é tudo. Então uma amiga ali, às vezes, né, com um olhar ele diferente, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, sim. É bom você falar isso, porque assim, eu tô aqui pensando, tipo, será que depois dessa conversa eu vou ter coragem, né? Uhum. De falar com uma amiga? Então acho que um bom conselho, Sim. esse foi um bom conselho, tipo, não com o intuito de invadir a privacidade da amiga, de alguém da sua família, seja lá quem for, né? Mas é o intuito talvez de
de trazer uma informação, De acolher. de acolher, de ajudar aquela mulher a chegar até um médico. De repente ela fez um exame, mas não era o exame certo, e você, poxa, mas eu estudei isso, tá? Vamos estudar juntas. Eu já passei por isso, né? Conheço esse caminho. Eu já passei. Sim. E é bom, eu tô meio assim, né, pra falar, porque eu lembro um fato que aconteceu quando o Gustavo nasceu. O Gustavo ficou internado na UTI. E eu tinha que tirar leite na UTI, né? Então tinha as gôndolazinhas, era uma do lado da outra, e eu tinha muito leite. Eu tinha leite para amamentar gêmeos. Mas isso era muito difícil, porque eu via as mulheres que tinham os filhos na UTI também tirando leite, do meu ladinho. E eu tirava leite, eu até falei pra duas amigas esse final de semana agora, eu fazia assim, ó, pra elas não verem a quantidade de leite que eu tirava. Porque eu me sentia muito mal de eu ter tanto leite e elas não terem leite. E aquilo me doía muito. E aí, quando eles perguntaram pra mim, o que você quer fazer com esse leite? Porque você tem suficiente, esse que você tá tirando, você quer doar? Eu falei, doa tudo, leva tudo. Mas pra mim era muito constrangedor mostrar ali naquela mesa pra aquelas mulheres que eu tinha mais do que elas. Porque não era que eu queria mostrar que eu tinha mais, mas eu tinha. E eu acho que talvez a situação de algumas mulheres pra conversar com outras mulheres é tipo, eu sou mãe, eu tenho meus filhos, e será que isso não vai parecer... Não sei explicar, gente. É muito delicado. É delicado. Não, dá pra super entender. E isso é pessoal também. Tem gente que gosta de, que nem você falou, eu sentia falta de alguém perguntar, me ajudar, né, conversar, desabafar. Tem gente que não gosta. Sim. Então, assim, vai muito também do sentimento. Um conselho que eu acho que eu já posso dar, né, aproveitando essa pergunta, é: não se coloque num papel de vítima. Eu nunca me coloquei no papel de vítima ou no papel de injustiçada, né? Sim, no início bateu uma revolta. Por que aquelas mulheres têm aquele tanto de filho e eu não? Mas depois não. Depois eu saí disso e falei, não, essa é a minha vida, né? Eu tenho esse desafio, a fulana tem outro que eu não tenho, né? E eu tenho esse. E alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Eu e o Túlio, né, como um casal, como uma família. Então vamos pegar isso pra ser algo bom pra gente. Então eu saí desse papel de vítima. Quando eu saí desse papel de vítima, aí eu fui atrás da solução, né? Porque quando você entra nesse papel de vítima, sim, é doloroso, você tem que ter esse luto, você tem que ter esse momento, mas depois saia dele. Não permaneça nesse luto. Você nunca vai conseguir uma solução de um problema vivendo naquele mundinho ali fechado, que você não tem uma ação, né? Não. Olha, você tem que sair disso. Uma coisa importante também pra salientar é que isso é natural. Não é um bicho de 7 cabeças, né? A infertilidade no casamento é uma coisa muito comum. Que nem ela falou no início, hoje 15 a 20%, vamos colocar 20% dos casais tem problema de infertilidade. Isso é um casal em cada 5. Então é um número considerável. A gente tem vários aspectos que podem vir, né, o porquê que está aumentando com o passar dos anos. Talvez alimentação, né, agrotóxico, sei lá o quê. Mas isso é uma coisa natural e comum hoje em dia. Então, esconder um problema não vai resolver o problema. Né? Então, assim, é importante a gente saber disso também. As pessoas que passam por isso, que é normal. Como outras pessoas têm problema de saúde diversos, né? Podemos citar várias doenças. Esse é um problema. Então, quando a gente tem uma doença, a gente vai no médico. Então a gente tem que ir no médico e resolver o problema. Tem que se tratar. Mas é isso mesmo. Mas a gente também, quando a gente descobriu, não, vamos manter em segredo. Era só a família e os amigos próximos, porque era algo delicado. E a gente não sabia nem se ia dar certo a fertilização. Porque logo que o médico falou que era fertilização, então vamos pra fertilização. Então a gente foi em 3 clínicas no Belo Horizonte, e uma a gente sentiu que queria meio que sugar dinheiro, então tem isso também, o capitalismo ali dessas clínicas. E aí um presente destaca nosso nos indicou uma outra clínica, né, que era um hospital maior, e a gente foi pra essa clínica, e a gente se sentiu muito bem lá, né, e começamos o tratamento em dezembro de 2015. A gente começou o tratamento da fertilização, é muito hormônio que a mulher tem que tomar, muitas injeções,
remédio pra ovular, pra aumentar a ovulação, pra você fazer todo o processo. Dura mais ou menos 1 mês e meio todo o tratamento. E aí, 1 mês e meio, eles implantam o embrião dentro de você. Então, era assim, consultas diárias que a gente tinha. Muito, né? Era muita gasolina gasta, porque era longe. Era longe pra caramba de casa. Era longe. Mas a gente foi. Fomos com tudo, né? Colocamos tudo que a gente tinha e não tinha nesse tratamento que podia não dar certo. E deu certo de primeira? Deu certo de primeira. Isso foi muito bom. Eu considero um milagre, né? E aí, em janeiro, a gente implantou o embrião. E aí, quando você implanta, não quer dizer que você engravidou. Então, tem mais essa ansiedade, tá? Implantou o embrião, você fica com medo até passar no quebra-mola. Você sai do hospital, ele passava no quebra-mola e falava, Túlio, peraí, não passa, vai devagar. Porque acabou de colocar lá dentro. Vai que vai embora de novo, né? Tinha medo de fazer xixi. Tinha medo de fazer xixi. Então, assim, é um medo que você fica. E o médico fala, só pode fazer o exame de farmácia de gravidez daqui 15 dias. Ai, meu pai. Então você fica 15 dias pirando, né? Tendo que se distrair, vendo coisa pra você não surtar. E mesmo assim, com esses 15 dias dando positivo, ainda tem os seus riscos, né? Com de toda a uma gravidez. gestação normal. Não. Uma gestação normal. E poderia, nos 15 dias, também não ter dado. Então, no caso da nossa fertilização, foi transferido 2 embriões e somente um vingou, que é a Lara, né? Mas quando a gente foi fazer, eu fiz o teste de gravidez 15 dias depois. Você quer contar essa parte? Que a gente combinou que eu fiz o teste eu já fiz o de sangue logo, eu não quis fazer o de farmácia. Pra ter certeza, de fato, o que ia acontecer, né? E a gente combinou de ver junto. Não, vamos abrir junto, você chegar do trabalho e já abrir o resultado junto. Aí conta essa Você parte. sabe aquele sentimento assim, rapaz, É hoje. é hoje. Na verdade, assim, foram 15 dias, é hoje, sabe? Foram Aham. 15 dias difíceis. 15 dias esperando um resultado da vida, assim, literalmente. Os 20 mil vinham na cabeça todo dia. Não era? Porque foram 20 mil suados, sabe? E foi... A gente sabia que ia dar certo, mas a gente não sabia se ia ser de primeira, se não ia ser de segunda, sabe? Quando ia ser. Então foram 15 dias, assim, sem dormir direito, ansiosos e tal. Mas eu sabia que ela estava num estado emocional muito maior do que o meu. Né? Porque, querendo ou não, como ela disse, ela tomou muitos hormônios para isso. Eu não, o meu foi mais fácil, né? O meu processo foi um pouco mais tranquilo que o dela. Eu só tive que fazer uma coisa e fui lá e fiz no dia, né? Sem família esse podcast, tá? Não, eu tava esperando. Eu tava esperando mais detalhes aqui. Eu não sabia onde é que ele ia Eu parar, não vou... já tava aqui. Então, assim, vamos só dizer que o meu foi mais fácil. Fica tranquilo que o Thiago te corta, né, Brito? O Thiago não deixa ter polêmica, Fica não deixa ter tranquilo. coisa feia. O Thiago é terrível. Já tô Ele pensando corta. aqui, ó. Vai, Galo doido. O meu foi bem mais tranquilo que o dela. Então, quando ela tava bem mais nervosa do que eu, e eu tinha que manter o meu emocional mais estável, vamos dizer assim, e mesmo nervoso. Então, a gente, de fato, quando ela fez o exame, a gente combinou de ver junto. Só que o nosso estado emocional já por alguns anos, sobre esse assunto, ele já estava tão afetado, porque a gente queria muito aquilo, que eu falei, gente, eu não posso desabar junto com ela se der errado. Eu não tenho essa conta, porque se fosse o resultado negativo, eu ia desabar junto com ela. E eu não podia, eu precisava ser forte por ela, principalmente, entendeu? Então, de fato, a gente combinou de ver junto. Só que eu descumpri o acordo. Ele viu Mas foi por um bom motivo. Trapaceando. Ele abriu antes. Foi por um bom motivo. Então, o resultado saiu, eu tava no trabalho, eu lembro. Eu trabalhava no Santander na época. Gente, que cara de pau. Abriu antes. Olha, foi assim. Cara de- Não, Ainda mas- fez cara de surpresa quando a gente abriu junto. Não Foi. contou. É um Foi. artista. É Mas muito pensa na ariano, minha né? felicidade, gente. Eu lembro claramente do dia. Eu tava no escritório e era mais ou menos 3 da tarde. E eu recebi o e-mail, o resultado saiu. E eu ia só ver ela lá para 7 da noite, não sei. E aí eu falei, gente, eu preciso ver isso. E aí eu abri o exame e eu lembro que quando eu abri o exame eu vi a resposta que indicava que ela estava grávida. Gente, sinceramente, assim, foi explosão de felicidade, sentimentos. sabe? Eu lembro que eu saí assim, eu tava junto com outros colegas, mas eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eu fiquei bem emocionado e eu saí, fui no banheiro
E eu fiquei uns 30 minutos no banheiro, sabe, bem feliz. Mas mesmo assim, se eu falasse pra ela por mensagem que eu tava sabendo... Eu ia xingar. Eu acho que ela ia me matar. Claro, Não, mas eu também Então faria. eu tinha que fazer cara de paisagem, de dúvida, de não saber o que estava acontecendo. Eu falei, o resultado Parabéns, saiu, Túlio. vamos esperar até as 7 da noite pra saber o que ia acontecer, né? E Não, aí, você tá de parabéns, você mandou muito bem. Foi Foi. assim, gente, foi assim. Então Mas foi ela por uma chegou. boa causa, depois eu Não, entendi, foi a boa fiquei causa, tranquila. foi lógico que foi. Ah, foi bom Mas demais. assim, aproveitando que tá falando sobre essa verdade aqui, tu contou pra alguém antes dela, assim? Não. Nem tua mãe, teu pai, ninguém? Não, pra ninguém. Aí já é demais, Tiago, já Thiago. querendo jogar uma discórdia Aí aqui, já é ó. demais, porque eu já ia Gente. saber que agora eu já tô assim, ó. Não, eu não Isso é contei. porque ele tá com sono, tá? E aí ele tá assim, venenosinho. Que Não, isso, pra né? ninguém, pra ninguém. Eu tô Foi- me controlando pra fazer as perguntas Mas foi aqui. difícil, Não, fica à até mesmo vontade. não falar pra ela foi difícil. Porque imagina, era o resultado da nossa vida. Então 4 horas pra mim demorou tipo 15 dias de novo, entendeu? Resultado de 20 mil, né, guys? Resultado de 20 mil. Então foi bem. Eu queria ir pra casa naquela hora, já abri o resultado, mas tinha que trabalhar ainda. Então E foi... um detalhe que por que foi tão tenso pra gente é porque normalmente numa fertilização in vitro as pessoas têm embriões pra congelar e pra fazer de novo se quiser. Ai, é verdade. Nós não tínhamos, né? Não sei assim se foi Malandragem da clínica. malandragem da clínica ou se realmente eu não tive Eu mesmo. suspeito disso até hoje. Porque eu tive 13 embriões e nenhum deu pra congelar. Eles falaram que nenhum tava perfeito o suficiente pra ser congelado. Então, se não desse certo aqueles 2 que foram colocados, eu não tinha mais. Eu teria que pagar mais 20 mil pra fazer tudo de novo. E sendo que, normalmente, uma pessoa que congela só paga mais 2 mil pra transferir de novo. E eu não tinha essa opção. Então, era tenso pelo desejo grande de ter um filho O custo alto, e né? o dinheiro que pesava também. Então foi um dia muito tenso e muito feliz, mas óbvio que aí tinha uma gravidez toda pela frente, que graças ao Senhor minha gravidez foi muito tranquila, E a Lara fala e é inteligente pelos 13 embriões, perfeita. viu, Ela querida? é pelos 3 embriões, quase 13, né? 13. 13. Pelos 13, ela fala e é inteligente pelos 13. Fala Ela pelos veio... Falou, não vai dar não, vai botar os 13 aí não, então eu vou vir pelos 13. Ela veio. Quer Ela saber uma veio. coincidência legal? A gente tava pesquisando depois, a gente descobriu isso depois que ela nasceu e ela já tinha uns 2 anos, o significado de Lara. Um dos significados de Lara é que é falante, a falante. Ah, é ela. Tá aí, tá E ela acertamos. cumpre bem o título dela, Ela né? Acertamos. Olha o significado do nome dos seus filhos, gente, porque tem um peso. Ah, não, É eu melhor sei, eu não. sabia, né, que eu esqueço. Mas eu sabia, era bonitinho dos 3. Depois eu vou olhar de novo. Tem que escrever, gente. Escrever e botar na geladeira, assim, porque eu esqueço das coisas. É. Então, e aí depois disso, vocês fizeram, engravidou, foi parto cesárea. Foi uma cesárea. Aí já é uma outra história, um outro capítulo, Tá. tá? Ela quer voltar no Eu tive podcast. todo o trabalho de parto, mas acabou na cesárea, né? Porque ela entrou de sofrimento no finalzinho. Então, é uma emoção a nossa vida, tá, gente? A gente tem aqui muitas Ainda teve Não, isso. vamos fazer no um final. segundo episódio, Fazer então. A segundo volta episódio. da Lorena do Túlio, agora falando sobre a gravidez, sobre o parto. E aí depois disso, vocês tentaram mais alguma vez a fertilização? Eu sei que você fez uma cirurgia recentemente, a gente tinha conversado. Sim, que é uma cicatrizinha aqui, as pessoas devem estar vendo, né? Depois da Lara, vocês chegaram a fazer a fertilização de novo ou não? Então, aí a gente, no Brasil a gente não fez, a gente veio aqui para os Estados Unidos, ela tinha 2 anos e meio. E eu nunca mais preveni gravidez, né? Porque eu não engravidava natural, não precisava de prevenir. Um mês antes da gente vir para os Estados Unidos, uma semana antes da gente vir para os Estados Unidos, descobri que eu estava grávida, natural. Gente, Você acredita? Coisa que nunca Nossa. aconteceu em 6 anos de casado, né? Nunca. Eu lembro que a gente tava na loucura de... Tava vindo pro mestrado e a gente tava na Morando casa na dos casa pais dos dela. pais. Tava com mala já na sala, sabe? Colocando tudo pra mudar pra outro país. E eu lembro que ela falou, minha menstruação atrasou. Eu falei, é o estresse, né? O estresse de mudar de normal, país né? e tudo. Vai dar certo. Aí passou mais 2 dias, não veio ainda. Eu falei, vou lá na farmácia comprar um teste só de ir, né? Só pra ter certeza. Deu positivo. E eu Falei, isso nunca aconteceu. tive um positivo. Né? Eu nunca tive aquela alegria de pegar um positivo do xixi. Nunca. Né? Já fiz acho que já fiz uns 1000, gente. Sério mesmo. Eu nunca tive um positivo. Então, na hora que deu, eu falei, não, Túlio, não tem erro. E ele foi lá, comprou outro, eu fiz Eu comprei positivo. umas 5 vezes. Fui na farmácia 5 vezes. Não, você foi só 2, mas na segunda você já comprou 5, né? É. gente, mas peraí.
E aí, o que o médico falou disso, gente? E aí que eu liguei pro meu médico na hora, tinha uma E aí que semana pra eu vir encostar embora. aqui pra ouvir essa história. Pode encostar, minha filha. Tinha uma semana pra vir embora. E liguei pro meu médico, ele falou, impossível, né? Sua chance de engravidar é quase menos de 2%. E eu falei, pois é, minha vida é uma aventura. E ele falou, então vem cá, vou fazer um ultrassom pra gente ver se realmente tá grávida, né? Fui lá, ele fez um ultrassom endovaginal, tava lá, um embriãozinho lá. Não tinha coração batendo ainda, porque era muito recente. Mas tava lá, certinho. E eu falei, pronto, né? Já vou viajar pra outro país, sem nem exame de plano de sangue saúde, também vou deu, chegar né? lá sem plano, sem nada, já grávida. Enfim, né? Viemos pros Estados Unidos, chegamos aqui. Aí eu ia estar completando umas 8 semanas de gravidez. Fui fazer um ultrassom, comprei no Groupon, aqui. Fui num shopping aqui, acho que em Sandy, né? Essa história foi trágica. E aí... A história foi trágica, porque... E aí, a gente comprou, né, no Groupon o ultrassom e fui fazer. E aí o técnico lá de ultrassom falou, não tem coração batendo. Aí eu falei, não tem coração batendo? Não tem. Eu falei, tá. Aí ele falou, então parou de bater tem umas 2 semanas. Então, beleza. Foi aí difícil. A gente falou, nossa, né, por que a gente foi engravidar? Aí bugamos, a gente deu um bug no sistema. Porque até então era praticamente impossível, Exatamente. né? 2%. Até então era assim, não engravido nunca natural. E aí, do nada, eu engravido natural? Tipo, como que é isso? Foi uma semana bem difícil. Foi um mês difícil, na verdade. A gente não tinha um plano de saúde, que ela falou. E aqui nos Estados Unidos, pra quem tá assistindo e tá no Brasil, a saúde é bem cara. Então a gente tava... Né, eu lembro que o nosso plano de saúde, ele ia começar em fevereiro. A gente chegou aqui no final de dezembro. Ela tava grávida, né? E eu fiquei sabendo em janeiro que a gente foi perdido, né? E no Brasil é comum, a gente faz ultrassom e tal. E pra fazer um ultrassom no médico aqui, sem um plano de saúde, a gente ia pagar uma fortuna. Né? E no início, de novo, né? No reinício da vida aqui fazendo mestrado, era caro. Então a gente comprou no Groupon isso aí e logo recebemos essa notícia. Foi um baque, foi difícil. E aí eu tive um aborto em casa mesmo, aqui nos Estados Unidos sozinha, eu e Túlio, né? Meu médico falou, olha, como foi antes das 7 semanas, o coração parou, você vai conseguir abortar em casa. E teve uma justificativa? O médico falou por quê que vocês tinham perdido esse neném? Não teve uma justificativa naquele momento, né? E aí 2 anos passaram, 3, né? 3 anos passaram, eu comecei a pesquisar, eu já tinha feito alguns exames de tireoide, minha tireoide já dava alterada, só que nenhum médico aqui que tratava. Era Falava pequena assim, alteração. era um pouco alteração, eles falavam, não precisa de medicação, não precisa, não sei o quê. E até que eu encontrei um médico muito bom, ele falou, Lorena, você tá com a tireoide autoimune, né, que é a de Grave. Então a gente tem que tirar a tireoide, né, é uma história também, o porquê disso, mas era algo que poderia ter causado o meu aborto lá atrás. E também, como eu quero engravidar de novo, a minha tireoide estava impedindo isso. Por quê? Também a gente teve uma outra reviravolta na nossa vida, que é muita emoção, né? A gente tem um ultrassom, o histerosalpingografia, né, que eu falei, o exame com contraste. Eu tenho a foto dele, a gente trouxe, e minha trompa totalmente invertida, você consegue ver o desenho assim. E a gente repetiu esse exame aqui nos Estados Unidos. E aí minhas trompas estão na anatomia normal. Gente! Como assim? Foi um milagre. Gente! Isso explica por que eu engravidei natural, né? Porque eu acho que ela E já... eles dão alguma razão do organismo ter mudado, que a curva pra cima, pra Eles baixo... têm os achismos, né? Pode ter sido na cesárea, que o bebê mexe tanto lá dentro que voltou. Pode ter sido o corpo mesmo se movimentando lá dentro, a alimentação. Eles ficam nos achismos, mas não tem um porquê. Né? Eu até falei com o meu médico da cesárea, né, da Lara, no Brasil, eu falei, doutor, você lembrou de virar minhas trompas na cesárea, já que você abriu minha barriga? Você já lembrou? Ele falou, eu esqueci. Ele falou, esqueci. Aí eu falei, não tô acreditando. Você já tava aberta, por que você Mas só... isso tinha como fazer? Tinha, ele podia ter arrumado. E ele falou, eu esqueci, porque foi tão de urgência a cesárea da Lara que ele não lembrou. E eu fiquei com muita raiva, né? Eu falei, nossa, a gente já tava aberta, era a Às solução. vezes ele arrumou e não falou nada. Né? Ou ele nem lembrou, né? Já arrumou o negócio. Não sei. Foi no automático, só colocou a trompinha ali. Não é gente, possível. Tá, então hoje... Então hoje minhas trompas estão na anatomia estão normal. normais. Sim.
Então pode engravidar agora, pode acontecer de você estar grávida nesse momento. Pode. Porque agora sua sim. tireoide já tá ok. Sim. Tá regulando. Tá regulando. Você fez a cirurgia tem nem um mês já, né? Tem pouco tempo. E foi o que me impulsionou muito a fazer cirurgia. Porque se minhas trompas estão normais e minha tireoide era o que tava alterando tudo, e o médico falou, se você tirando a tireoide vai aumentar a sua chance ainda mais de engravidar, eu ainda tenho o útero um pouquinho invertido pra baixo, que é um dificultador também. Mas ele falou, eu acredito que vai aumentar muito sua chance. Então eu falei, vambora. Então era mais uma coisa, né, que eu descobri a doença, mas eu falei, qual que é a solução? Né? Eu não me prendo, né? Tipo, o problema. Tá, o problema existe, eu já sei, eu não vou conseguir mudar, o que eu tenho que fazer pra passar por isso? Isso eu aprendi com ela. O Túlio era meio medroso com cirurgia, com essas coisas. Eu não, eu sou assim, descobri e vamos resolver. Então eu fiz a cirurgia e agora a gente vai começar a tentar. Não, a única coisa que eu posso Começar a tentar dizer... não, continuar tentando. Não, a única coisa que eu Gente, posso tô sem dizer... ar. Não, sério, a única coisa que eu posso dizer nesse momento aqui é dizer... Bora, galo doido! Vai pra cima, Bora pra velho! casa, Então Sim, já vamos terminar o Pessoal, vamos podcast. encerrar o podcast aqui. Quero nos agradecer a todos pela presença. Foi ótimo ter Túlio e Lorena aqui. Gente. Mas é muita emoção, né, amiga? É muita emoção. É muita emoção. É uma emoção complicada, assim, de você. Vocês vão pro psicólogo? Vocês foram pro psicólogo? Eu faço terapia demais, ué. Tem que fazer, Tem ué? que fazer. Vai é muito perder, Rivotril, tô brincando. Mas é muita terapia. Porque senão, como é que lida com tudo isso? Uma hora minha trompa tá pra cima, outra hora tá pra baixo, uma hora eu posso engravidar, depois eu tô... Aí você engravida, no mês que vem você já perde, você nunca engravidou natural, aí você perde, aí você tem que fazer cirurgia, é uma loucura. Mas olha, nesse processo inteiro, a gente conseguiu, de fato... a gente nunca se prendeu ao problema. A Lara, de novo, ela... No dia que ela nasceu foi, de fato, assim, o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro que eu chorei, ela nasceu 6h02 da tarde, do dia 15 de outubro, um sábado. E eu acho que eu chorei... Dia dos professores. Dia dos professores. E eu chorei das 6h02 até, 6 da manhã do outro dia. Ele chorou um dia inteiro. Eu não conseguia parar de chorar, porque pra mim foi o dia mais feliz da minha vida. Foi inesquecível. Foi muito feliz. E também do jeito que aconteceu, né? Com tanta emoção. Sim, é muita emoção na nossa vida, viu, gente? A gente viu, porque a gente começou o podcast aqui, gente, uma câmera parou, o áudio não funcionou, aí o cabo, o Thiago e o Brito, o Thiago foi buscar as coisas no Brito, não pegou o cabo. Enfim, gente... Tudo tem que ser com emoção, tá? Nesse momento que a gente tá aqui conversando, alguns minutos atrás, encheu o cartão de memória, que tinha espaço... E de repente estava cheio. Eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Realmente. É muita emoção. Com vocês é muita emoção, gente. É muita emoção. E agora a gente ainda tá. Mas a gente gosta. Não, assim. mas aí tem mais. Vai contar mais? Tem mais coisas? Tem mais coisa, não é possível. Tem mais coisa. Não, vai, conta. Eu só conta. pulei uma coisa, né? Antes Então, da cirurgia. Então conta. A gente fez 2 inseminações aqui nos Estados Unidos. Porque como as minhas trompas voltaram ao normal, agora eu estou apta a uma inseminação. A inseminação dá certo pra mim. Não preciso de fertilização in vitro mais. Lógico que a fertilização é mais rápido, talvez eu engravidar mais rápido. Mas a inseminação dá certo. Então a gente fez 2, a gente arrumou um médico muito bom em Provo. Então quem quiser, eu passo contato. Ele cobra muito baratinho pra fazer as inseminações. E a gente conseguiu fazer 2, que não deu, né? Não engravidei nessas 2. Que eu acredito que pode ser por conta da tireoide, que eu ainda não tinha feito a cirurgia. Não foi só por isso, não. A medicação lá. E também, lógico, a emoção. Tem coisa que só acontece com a gente. O ovário torceu. Eu tomei tanta medicação. Nossa. Vamos dar um pause, né, Thiago? Pera aí. Não, é pesado isso aqui, amor. pesado, sério. cara. Vamos rever esses convidados, amor. Vamos rever quem a gente vai trazer pra esse podcast, amor. Eu já vi muito tornozelo pesado. torcer. Eu já vi joelho torcer. Mas ovário torcer, velho? Só com vocês. Só com vocês. Quando o médico me falou isso, eu falei, tá brincando. Foi. Ainda eu queria levar ela pra cirurgia de urgência. Eu falei, não vai levar. não. Dezembro de 2020, eu tava tomando... Foi 2020? Foi. Eu tava tomando tanto hormônio pra inseminação, Não, que você foi- também tem que foi, tomar muito Lorena. hormônio. Foi ano passado, não? Não, dezembro de 2020. A gente tava tomando tanto hormônio É. que meu ovário, ele cresceu demais. Então, o ovário nosso é do tamanho de uma uva, né, das mulheres. É do tamanho de uma uva. E meu ovário tava do tamanho de uma laranja. Os 2. E aí, o que aconteceu? Ele torceu. No que torce, para
de irrigar sangue, então necrosa. E eu comecei com uma dor terrível, fui pro hospital. E aí, enfim, o médico falou que eu tava com o ovário torcido, que eu ia ter que retirar meu ovário direito. Eu falei, de jeito nenhum. Eu já tenho dificuldade pra engravidar, você ainda vai tirar um ovário? Não vai de jeito nenhum. Moço, minha trompa, ela virou ao contrário. Você não vai querer tirar, não mexe com o meu ovário. Ele vai desinchar, doutor. Fica Eu falei, tranquilo. meu filho não vai, né? E aí, com muita fé, né, foi mesmo, o ovário, na hora de ir pra cirurgia, o ovário tava distorcido. E eu não precisei de ir pra cirurgia. Então, assim, a gente tem muitos milagres que aconteceram na nossa vida, né? Muitos desafios, mas também muitos milagres. Então eu sei, assim, que é um desafio que fez a gente crescer muito, amadurecer. E é um desafio que ainda continua na nossa vida, né? Estamos atrás de um segundo filho, né? Agora, esse ano, a gente vai, né, continuar, tá trabalhando nisso. E que a Lara pede muito um irmão, ela precisa, né, gente? Quem conhece sabe, ela precisa de um irmãozinho pra compartilhar ali as conversas dela, falar no ouvidinho dele um pouquinho. Ela vai ser uma irmã maravilhosa. Vai ser maravilhosa. Ela vai ser muito querida. Irmã e professora, né? É. Que Irmã e vai professora. falar e ensinar tudo. Vai. E uma coisa que mexeu muito comigo é porque eu tava feliz só com a Lara, sabe? Eu já me sentiria realizada com ela, acredito que o Túlio também. Apesar da gente querer ainda uma família grande, e a gente ainda deseja isso e quem sabe a gente vai ter. Mas eu já estava realizada com ela. Mas ela pede muito, irmão, né? E ela falou um dia pra mim assim, mamãe, será que eu tô fazendo oração errado pro Pai Celestial? Porque ele não tá me ouvindo. Isso quebra o coração. Então é isso que me motiva mais ainda a continuar, né? E aí foi um momento que eu tive também de ter que ter a conversa com a minha filha, de que a mamãe tem algumas dificuldades pra engravidar. E expliquei de um jeitinho que ela conseguisse entender, né? Porque ela achava que a gente não queria ter. Então, assim, ouvir da sua filha falar, mamãe, será que eu tô fazendo oração errado pro Pai Celestial, né? Foi o que fez eu ter mais gás ainda de falar, não, vou fazer essa cirurgia, vou tirar essa tiroide e vamos fazer o que for preciso, né? De novo, pra dar um irmãozinho pra ela. Ai, gente, vai ser um dia incrível. Vai sim, com Vai. certeza. Vai ser um dia eu vou estar aqui, né? Com certeza, amiga. Que a Você gente vai vai participar. estar aqui juntos. Minha doula. Assim... Não, eu não sou doula, né? Porque eu acompanho tanta mulher. Tem muita doula maravilhosa aqui, Tem, não tá, né, aqui gente? tem. Vai estar lá tirando foto. Eu vou estar lá tirando foto. Vai. Tem a Ju e a Cláudia A que Ju e a vieram Cláudia, aqui. maravilhosas. Elas vieram aqui, foi muito legal. Foi, assisti. O podcast delas. Eu sou quase uma doula, mas eu não tenho certificado, né? Eu só tô lá gritando, né? Vambora, Você tá vambora! no apoio A total. Andressa é incentivadora. É, incentivadores falam besteira durante o parto. Ótimo, amiga. A mulher gente começa a precisa rir. disso. E de repente nasce o neném, né? Esse é meu papel. Falar, Tá certo. falar que não presta, Isso é entendeu? bom, importante. Isso é importante. É importante, tem que ter. Todo tem que mundo ter. gosta. Vamos pra talvez a última pergunta pra vocês. Quais conselhos vocês dariam para as pessoas que estão enfrentando essa dificuldade hoje? Vou falar então. Eu já dei alguns, né? Eu acho que o principal é viva seu luto, mas saia dele, né? Saia do papel, assim, de eu vou sofrer por isso o resto da minha vida. Não, saia disso, vá atrás da resolução do problema. Né? No Brasil, eu sei que existem planos das clínicas, elas pegam baixa renda também, elas fazem alguns planos um pouco mais baratos para quem é baixa renda. Abdica do que der para abdicar. Vende carro se eu precisar, porque vale muito a pena. Depois a gente corre atrás de novo, porque tiver que correr, consegue de novo os bens materiais, mas um filho vale muito a pena. E converse com as pessoas, né? Como eu disse, eu guardei um segredo, mas quando eu engravidei, aí eu já comecei a contar pra todo mundo que eu tinha esse problema. E eu fui muito bem acolhida. E eu também tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas agora, porque as pessoas vêm até mim pra perguntar qual foi meu caminho, qual foi os passos que eu dei, como foi. Então, assim, seja essa luz pras outras pessoas também, porque a partir disso, você também é abençoada e sua dor fica menor, seu fardo fica mais leve. Eu acho que é isso. Eu acho que essa questão do conhecimento é muito importante, porque daí, sem dúvida, hoje, se alguém procura vocês que passa pelo mesmo desafio, vocês têm muito mais capacidade de ajudar, de orientar, de compartilhar experiências do que quando vocês estavam no início do processo. Com certeza. E aí eu acho que aqueles que têm alguns desses desafios, ou busquem, como a gente já conversou aqui, né? Busquem um médico, busquem alguém que pode talvez estar vivendo ou já viveu uma experiência semelhante, o que eles fizeram.
você ganha muito nessa corrida da Uma solução, rede de né? apoio, né? Uma rede de apoio, boa. Procurar, assim, no lugar certo também, né? E os homens, né? Acho que a gente falou bem, que o Thiago trouxe isso bem com o Túlio. De os homens, né? Tem que procurar também saber se o problema tá com eles. Pode ser com os dois também. Pode ser a mulher e o homem, ou só o homem. É muito comum, 20%. Ou só a mulher. E O Túlio é da porcentagem. ele adorou, ele tava lendo as porcentagens antes de vir, ele gosta de trazer dados. Vai dar certo, né? Mas os homens têm que procurar, viu, gente? Não deixa esse fato só pras mulheres. A gente já tá vivendo em outra época aí que a gente tem que ir atrás de informação, como o Thiago disse. Informação é tudo. Túlio, qual seria o conselho pros homens, pros maridos que estão vivendo isso agora com suas esposas? Eu acho que o conselho que eu daria acho que já tudo que ela falou, né? Talvez acrescentando mais ainda seria difícil a pergunta, mas eu encararia isso como natural. Talvez é o conselho que eu mais dou, porque é difícil, às vezes dá uma tristeza, as pessoas elas têm a tendência de se retrair e não de se expor por vergonha, por medo, por preconceito das outras pessoas, como ela falou, porque de fato as pessoas perguntam: quando você tá noiva, né? Vai casar quando? Quando você casa, vai ter filho quando? Aí quando você tem um filho, vai ter o segundo filho quando? Então as pessoas, às vezes, muitas pessoas têm esse problema e elas se calam, e elas sofrem sozinhas. Isso eu aprendi bastante com a Lorena. Eu sou assim, eu geralmente eu guardo as coisas pra mim. E ela criou uma rede de apoio, e hoje eu vejo muitas pessoas vindo até nós com esse problema, e a gente pode ajudar muitas pessoas assim. Então isso não só nesse aspecto de infertilidade, mas em todos os outros aspectos da vida, né? Quando a gente tem um problema, é legal conversar com uma pessoa que tem um caminho das pedras, né? Uma pessoa que passou por aquele problema e ela de fato pode falar: olha, faz isso que talvez dê certo. Não faz isso que vai dar errado. Então, eu acho que o conselho que eu daria é, além do homem e da mulher serem unos, no sentido de o problema é nosso, não é seu, não é meu, independente se for do homem ou da mulher, eles resolvem isso juntos, mas além disso, seria não encarar isso como uma vergonha ou como um problema, mas encontrar a solução disso. Entendi, obrigada. Obrigada por falar isso, porque a gente vê alguns casamentos até acabarem, né? Uhum. Porque não estão ali na briga, naquele mal-estar que eu acredito que fica tão assim a cabeça, né? São tantos altos e baixos que às vezes o homem não consegue entender o quanto ele precisa dar suporte para a esposa. Sim. E também a esposa, eu acho que eu não passei por isso, mas eu acredito que é não deixar a peteca cair e não colocar isso como centro da sua vida, né? Entender que existem muitas coisas que você vai viver no meio do caminho, né? O resultado final é ter um filho, é querer ter um filho, é desejar isso, mas tem muita coisa no meio do caminho que você tem que aproveitar, porque pode ser que isso demore um pouco mais, pode ser que isso não vá acontecer, ou pode ser que aconteça. Mas o que está no meio do caminho é só a gente que pode escrever, né? Então, se você se afunda nesse problema, isso é para qualquer problema na nossa vida, né? Lógico que um filho, eu acredito que a infertilidade é muito grande dentro de um casamento, né? Acho que talvez seja uma das maiores coisas que afetam o casamento, mexe com a cabeça da mulher. Mas acho que um conselho também para qualquer mulher que esteja vivendo esse momento de infertilidade, qualquer família, qualquer casal que esteja vivendo esse momento, é não fixar a cabeça nisso, procurar fazer outras coisas para que esse meio do caminho seja mais leve, seja mais saudável para sua mente. Eu queria dar um conselho também. Eita. Pergunta e conselho. Eu acho que meu conselho são para as pessoas. Eu acho que a gente tem que parar de estar procurando achar ou se meter ou querer dar conselho para as pessoas que não necessitam. Não foi pedido. Eu acho que muitas vezes a gente fica tão preocupado. Por que será que o Túlio e a Lorena não têm filhos? Eu não tenho que estar preocupado com isso.
Eu tenho que estar ali. O que é que eu posso fazer para ajudar? É uma postura bem diferente. Eu acho que o convite, na verdade, é qual é a nossa postura, né? O que é que a gente está fazendo diferente? O que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Se não há nada que eu possa contribuir nesse momento, não cabe a gente a colocar mais pressão ou machucar mais uma dor que já existe. Então, espera, dá o seu tempo, dá o espaço que essa pessoa precisa e depois, no momento certo, se colocando de uma maneira correta, você vai poder ser muito mais útil, né? Então, Com certeza. é uma outra forma também de ajudar nesse processo, né? Com certeza. Porque, sem dúvida, não existe um dia sequer que essas mulheres ou esses homens não pensem nisso, né? Eu posso dizer por mim mesma, já tem a Lara, mas não tem um dia que eu não passe, que eu não pense, ai, quando será que vem o segundo, né? Quero tanto o segundo. Então, assim, já é algo latente, diário na vida dessas pessoas. Então, o que o Thiago falou é muito importante. A gente tem que ser um bálsamo, né? Tem que ser um ponto de paz, de equilíbrio, de ajuda, e não mais um ponto de julgamento, não um dedinho ali mais na ferida, uma crítica ou uma farpinha, né? Se a gente não tem nada pra ajudar, não ajude. Né? Encaminhe um vídeo, né? Às vezes encaminhar esse podcast aí pra alguma amiga, né? As amigas, já pode ser de um grande auxílio mesmo. Que é algo que pode ajudar bastante. Procurar um profissional também é muito importante, né? Bom, porque como todos os profissionais, existem médicos bons e ruins, né? Sim. A gente passou por médicos que não foram tão bons e a gente encontrou médicos muito bons. Então, para quem está assistindo e tem esse problema, o que eu falaria também é procurem bons médicos, procurem boas referências, especialistas no assunto, né? E isso também faz toda a diferença. E quanto mais rápido você encontrar, né, o diagnóstico, como ela falou, mais fácil será de encontrar a solução. Isso. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gente, como Vamos assim? ter que ter uma segunda vez aqui, né? Com Foi vocês. ótimo. e trazer Uma a segunda Lara, vez com a Tem que Lara mostrar. e grávida. Ela vai dominar o podcast. Sim, não, tenha dúvida. Tem um microfone só Se a pra Lara ela. chegar aqui, acabou. Acabou. Porque ela já deve estar dormindo, né? Senão Já a gente podia deve, até já convidar a Lara deve. pra descer. Eu duvido que tá dormindo. Deve estar, deixa ela lá, A tadinha. Lara? Deve estar. Não sei, né? Não sei, de repente a Gica e a Bela colocaram ela pra dormir já. Deram um sonífero, Deram um melatonina. sonífero. Gente, muito, muito obrigada por compartilhar a história Obrigada a de vocês. vocês, gente. Eu sei que é uma história íntima, uma história de vocês. E trazer histórias da gente mexe, né? Como você falou, você teve que acessar algumas memórias. Muito, muito obrigada. Eu sou muito grata, com certeza, pela disponibilidade de vocês de virem aqui falar no nosso podcast. Nosso podcast humildezinho aqui no nosso quintalzinho de Uma casa, delícia. quase. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês Foi ótimo por ter vocês aceitarem. A Lorena posta muitas coisas na internet a respeito de infertilidade, mas ela também posta muita coisa legal sobre beleza e sobre utilidades de casa. Eu adoro seguir a Lorena. E fala pra gente o teu Instagram, pra galera começar a te seguir também, amiga. A gente me segue lá. @Lorena Triginelli. Vai estar aqui embaixo. Tá? É a única lá, Triginelli. Sou eu. E Bem você, fácil Túlio? também, bem né? fácil. Bem fácil, né? Túlio, que é quase Julio, né? Que aqui ele é Julio. Julio. Deixa eu ver, gente. Eu nem sei meu Instagram. Eita, Ah, o Túlio não não é acredito. balado Não no acredito que ele não Instagram. sabe É o um seu Instagram. absurdo. É Túlio S. Moura. S de Santiago, tá, gente? Mas não precisa me seguir, não. Olha só. Que é isso? É nessa Tô hora que ele brincando. vai encher de É seguidores. desse jeito. E você, amor? Então, pra quem não tá seguindo o Túlio, pode vir me seguir. Ai, ai. É O Thiago Thiago Rocha gosta. Family. E você Aí comece sim. a postar, viu, Thiago? Não, eu posto, é uma vez a cada 6 meses. Não, mas você eu tava- mantenho uma sequência Você aí. tava postando mais. É porque eu tenho trabalhado, né? Você tava postando mais. O meu Instagram nem é legal, por isso que eu tô falando. E o meu é Andresa Rocha Family, ou Andresa Rocha Fotos. Andresa Rocha Fotos com PH. É fácil, não tá difícil. E vocês me seguem lá também, por favor. E se inscreve, minha gente. Se Inscreve no canal, gente. inscreve Dá no o canal. like, Dá dá o o like. like. Não basta só assistir, tem que se inscrever também. Compartilha. Compartilha. Esse é um assunto muito importante, que eu vou ficar bem feliz se vocês compartilharem. Vai ser um momento, assim, importante agora para muitas mulheres que estão... A gente tá tendo voz agora, né? E Tamo ter tendo voz voz. é a coisa mais linda desse mundo. Então é isso. Muito, muito obrigada. Ai, obrigada, gente. Foi um prazer. Foi ótimo ter vocês, gente. Boa noite, Já vou então. dormir Valeu. aqui hoje. Obrigado, Dorme. gente. Tchau, tchau. Tchau.